Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando aqui no capítulo 16 ao 21 do livro de Atos. E o tema dessa semana é: O Senhor nos chamou para lhes anunciarmos o Evangelho. Nós vamos aprender a história de Paulo, vamos estudar os seguintes tópicos. Como membros da Igreja do Salvador, testificamos dele e pregamos o seu Evangelho. Somos geração de Deus, todos somos filhos de Deus. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal aí, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário no final da aula, que é muito importante. Primeiro tópico: como membros da Igreja do Salvador, testificamos dele e pregamos o seu Evangelho. Atos 16, 6 a 8. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, porém o Espírito não lhe permitiu. E passando por Mísia, desceram a Troade. Então, olha só, nesse período que eles estavam aí caminhando para pregar o Evangelho, o Espírito guiava todas as coisas, todas as cidades que Paulo deveria ir. O Espírito, ele impedia para que Paulo anunciasse a palavra, por exemplo, na Ásia, naquele momento, né, e por outras cidades, assim como Mísia. E Paulo viu de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo que viu a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Então, olha só, mais uma vez o Espírito Santo, né, falando que eles não deveriam ir para as cidades e aqui informando qual deveria ser a cidade que Paulo deveria pregar o Evangelho. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, para onde o Espírito estava guiando para que eles fossem. E é uma colônia, e estivemos alguns dias naquela cidade. E no dia do sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde se costumava fazer a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniram. Então, olha só, o Espírito falou que para onde eles não deveriam ir primeiramente, guiando eles para a cidade que eles deveriam ir até Filipos, onde eles se encontraram ali, se reuniram com algumas mulheres e pregaram o evangelho para elas. E dentre essas mulheres, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, tudo indica que ela era uma mulher de uma classe social alta por vender esse tipo de produto, da cidade de Tiatira. Essa púrpura era uma cor roxa, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o Senhor foi lá, tocou o coração da Lídia para que ela pudesse prestar atenção naquilo que Paulo estava falando. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, ou seja, por que precisamos do Espírito Santo quando pregamos o Evangelho? Essa pergunta eu faço para que você possa refletir. Por que é necessário o Espírito Santo quando nós pregamos o Evangelho? Bom, eu vejo que o Espírito Santo ele vai testificar, né, para aquela pessoa que está ouvindo a mensagem de que tudo aquilo é verdade. O Espírito Santo também vai guiar a pessoa que está falando, que está deixando a mensagem, para que fale a mensagem conforme a vontade do Senhor. Então, o Espírito Santo ele faz essa ponte, ele faz essa ligação para confirmar aquela verdade do que está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado é verdade, tá certo? É sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o papel do Espírito Santo, ele é testificar a respeito dos ensinamentos. Assim como diz segundo Néfio 33:1. E agora eu, Néfio, não posso escrever todas as coisas que foram ensinadas a meu povo. Nem sou poderoso no escrever, como sou no falar. Porque quando o homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Então, o papel do Espírito Santo é esse, né? Ele tem esse poder de levar a palavra ao coração, não somente ao cérebro, mas ao coração dos filhos dos homens. E o Espírito Santo ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Então, Doutrina e Convênios 42 nos ensina que para você pregar o Evangelho, ensinar, falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a primeira coisa que você precisa ter é a presença do Espírito Santo, senão você não deve ensinar. Porque às vezes temos medo de compartilhar o Evangelho. Muitas vezes nós temos medo de compartilhar o Evangelho.
né? Nós temos medo de uma rejeição, temos medo de ser rejeitados, podemos ter medo de perder o amigo, né? Perder uma amizade, se você acredita que se você convidar algum amigo para ir à igreja ou aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, esse amigo pode rejeitar esse Evangelho e assim passar a rejeitar a sua amizade também. Então, esse é alguns dos exemplos. Se você tem algum outro exemplo, né? Por que às vezes nós temos medo de compartilhar o Evangelho? Deixe aqui no comentário no final da aula. Próximo tópico, somos geração de Deus. No Areópago, colina de Marte, Paulo ensinou sobre o Pai Celestial para um grupo de pessoas que sabia muito pouco sobre a verdadeira natureza de Deus. Então, Paulo ele estava ali pregando o Evangelho, ensinando a respeito da natureza de Deus, do plano de salvação, estava testificando de Jesus Cristo, ensinando para as pessoas. E esses foram os mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha só, eles aceitaram de bom grado, ou seja, gostaram daquilo que eles estavam ouvindo. E aí, qual foi a atitude deles depois de ouvir a pregação de Paulo? Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, quando você recebe o Evangelho, né, aqui está um exemplo do que você deve fazer. Examinar cada dia, ou seja, diariamente você pode estudar as Escrituras para que tudo aquilo que você está aprendendo seja confirmado. E tomando-o, levaram no Areópago, dizendo, podemos nós saber que a nova doutrina é essa de que falas? Então, eles estavam em dúvidas e eles queriam ter a certeza de que aquela doutrina que estava sendo ensinada era verdadeira. Então, Paulo estava profundamente preocupado com a idolatria em Atenas, né? Ali naquela época, os atenienses estavam adorando a outros deuses. Então, eles estavam Paulo estava preocupado com essa idolatria em Atenas e ensinou nas sinagogas e nos mercados de lá. Os filósofos então convidaram Paulo a explicar a nova doutrina ao conselho judiciário que se reunia na colina de Marte. Então, ele precisava ali dar explicações aos filósofos sobre essa nova doutrina, porque esses atenienses, eles tinham outros deuses que não era o Pai Celestial, e Paulo estava preocupado com isso. Então, quando colocou aqui Atenas, eu coloquei a imagem aí ao lado de Acrópolis, que é chamada Cidade Alta, né? Acrópolis, eu tive a oportunidade de visitar esse local, eu coloquei uma fotinha minha aí, que estou de vermelho, ainda jovem, eu tinha 23 anos aí nessa época, tive a oportunidade de ir para Atenas e visitar Acrópolis e essa região onde Paulo pregou o evangelho. Aqui mais uma foto aí do lado direito, né? A cidade de Acrópolis lá em cima. No alto você consegue ver toda a cidade de Atenas lá embaixo. E ali onde eu estou. Com Atos 17, 24, continuando diz, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como de que necessitando de alguma coisa, pois ele é o mesmo quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem encontrar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, porque somos também sua geração, sendo, pois, geração de Deus. É isso que a gente precisa saber, que nós somos filhos de Deus. Não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nós não devemos criar fantasias aí sobre a nossa descendência, né? Nós somos filhos de Deus. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio daquele homem que designou, dando certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, ou seja, aqui fala sobre o papel de Jesus Cristo nesse plano de salvação, e a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós somos filhos de Deus.
E os atenienses, né, quando estavam ouvindo essa pregação de Paulo, olha só o que aconteceu no versículo 32. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, porque Paulo pregou e falou sobre a respeito do batismo dos mortos, né, e falou também sobre a ressurreição dos mortos. Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Porém, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ou seja, alguns ridicularizaram Paulo, outros desejaram ouvir mais e algumas pessoas creram. Então, quando falou sobre a ressurreição dos mortos, batismo pelos mortos, algumas pessoas começaram a rir da cara de Paulo, né? Outros queriam ouvir mais a respeito e outros já creram logo de início. No Atos 18, resumindo aqui para vocês, Atos 18, Paulo continuou a pregar em Coríntio por 1 ano e meio. Provavelmente escreveu as epístolas aos Tessalonicenses nesse período. Enquanto estava em Coríntio, alguns judeus tentaram levar Paulo a julgamento pelo que ele estava pregando, mas o precônsul recusou o caso. Então, os judeus aí estavam querendo levar Paulo para julgamento. O casal Áquila e Priscila acompanhou Paulo até Éfeso. Deixando o casal em Éfeso, Paulo viajou para a área de Jerusalém e depois ao norte para Antioquia. Em Antioquia, ele encerrou sua segunda viagem missionária, que durou 3 anos e cobriu cerca de 4.828 quilômetros. Após algum tempo, ele partiu de Antioquia e começou sua terceira viagem missionária, indo aos ramos que ele havia estabelecido anteriormente e fortalecendo os membros. Paulo continuou a pregar em Éfeso por mais 2 anos. Então, aqui, resumidamente, mostra como foi essa missão de Paulo. Paulo pregou o evangelho na Ásia Menor, atualmente conhecida como Turquia. Então, além da Grécia, Paulo também pregou na Turquia. E enquanto estava em Mileto, uma cidade perto de Éfeso, advertiu sobre uma futura apostasia e incentivou os líderes do sacerdócio a edificarem os membros da igreja. Depois ele viajou para Jerusalém, onde foi perseguido e preso. Enquanto esperava na escadaria da fortaleza Antônia, uma base militar onde as tropas romanas ficavam, Paulo contou a história de sua conversão. Paulo chegou a Jerusalém, aqui já resumindo Atos 21. Paulo chegou a Jerusalém e fez um relatório sobre o seu trabalho missionário para os líderes locais da igreja. Paulo foi ao templo e, quando um grupo de judeus que o conhecia de suas viagens missionárias ouviu, declarou que ele era um falso mestre que ensinava contra a lei de Moisés e havia levado gentios ao templo ilegalmente. Devido a essa acusação, uma turba retirou Paulo do templo e começou a bater nele. Soldados romanos intervieram e o levaram para ser julgado, enquanto estava na escadaria da fortaleza Antônia. Paulo perguntou ao soldado se poderia falar com as pessoas. Olha só como não é fácil, né, a vida de um pregador, de um missionário de Jesus Cristo aí que foi acusado, né, de falsos ensinamentos. Paulo disse às pessoas que o ouviam que depois de sua conversão, o Senhor o enviou para ser um missionário entre os gentios, longe de Jerusalém. O povo então declarou que Paulo deveria ser morto. Paulo foi levado diante do tribuno do exército romano em Jerusalém, que decidiu que Paulo deveria ser açoitado ou espancado, uma punição geralmente usada para humilhar e obter informações de criminosos. Entretanto, quando os oficiais romanos souberam que Paulo era cidadão romano, decidiram não o açoitar, porque era contra as leis romanas prender ou açoitar um cidadão romano sem ser condenado. Em vez disso, eles o levaram ao conselho do governo judeu, o Sinédrio. Então, olha só, né, esse resumo aí do capítulo 22 de livro de Atos, mostrando como Paulo sofreu aí essa perseguição e foi julgado, né, por as pessoas que estavam querendo condenar ele. Mas como ele era um cidadão romano, ele ainda bem que ele não foi açoitado, porque isso era contra as leis romanas.
O apóstolo Paulo, ele teve a coragem de compartilhar o testemunho de Jesus Cristo, mesmo havendo graves consequências. O presidente Thomas S. Monson ensinou que a coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso não é popular, ainda é algo requerido dos discípulos de Jesus Cristo. Todos somos filhos de Deus. Último tópico. Convido você a ficar aqui comigo até o final. Estamos terminando. A família Proclamação ao Mundo diz: ensina verdades eternas sobre nossa relação com Deus. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. O presidente Dallin Oaks falou sobre a importância de nos vermos como filhos de Deus, antes de qualquer coisa. Tome cuidado com a maneira como você se caracteriza. Não se caracterize nem defina a si mesmo por meio de alguma qualidade temporária. Ou seja, quando alguém perguntar quem é você ou o que você faz, algo assim, a primeira coisa que você deve falar é que você é um filho de Deus. Né? Você é um filho de Deus. Continuando. A única qualidade que deve nos caracterizar é que somos um filho ou filha de Deus, como eu disse. Este fato transcende todas as outras características, inclusive raça, profissão, características físicas, reputação ou até filiação religiosa. Temos nosso arbítrio e podemos escolher qualquer característica para nos definir, mas precisamos saber que, quando decidimos nos definir ou nos apresentar por intermédio de alguma característica que seja temporária ou trivial, em termos eternos, deixamos de salientar o que é mais importante a nosso respeito e enfatizamos exageradamente algo que é relativamente pouco importante. Isso pode nos conduzir ao caminho errado e impedir nosso progresso eterno. Então, não podemos jamais esquecer, quando alguém perguntar quem é você ou o que você faz, a primeira coisa que você deve falar é: eu sou um filho de Deus. Aqui temos uma contribuição na última aula de um comentário que foi realizado aí pela irmã Yara Cristina Silva. Ela colocou a seguinte declaração no seu comentário. Ela disse o seguinte: ela publicou: da mesma forma que os judeus olhavam com desprezo aqueles que não eram da semente de Abraão, alguma vez você já se deparou fazendo suposições maldosas ou desinformadas a respeito de pessoas que são diferentes de você? Como você pode superar essa tendência? Pode ser interessante fazer uma coisa simples nos próximos dias. Sempre que você estiver em contato com alguém, procure pensar em sua mente: essa pessoa é um filho de Deus? Ou melhor, isso não é uma pergunta, né? Procure pensar em sua mente: essa pessoa é um filho de Deus. Fazendo isso, quais são as mudanças que você vai notar em sua maneira de pensar e se relacionar com outras pessoas? Russell M. Nelson disse isso no discurso Permita que Deus Prevaleça, da Lia Rona, publicado em novembro de 2020, na página 92. E ela disse: me tocou isso, pois senti na pele a exclusão. Então, aqui o comentário e o meu agradecimento à participação aí da Yara, que contribuiu aí para a nossa aula, para o enriquecimento da nossa aula. Então, se você pensar sempre na sua mente, quando você encontrar com uma pessoa, que essa pessoa é sempre um filho de Deus, assim como você vai tratar essa pessoa de uma maneira muito melhor. Próxima aula, Atos 22, 28. Eu convido você também a compartilhar aqui o seu comentário. Agradeço aí a irmã Yara e aqueles comentários que são realizados aqui durante as aulas. Nós vamos estudar na próxima semana Atos 22 a 28. E eu convido você aqui a estar comigo para aprendermos sobre esses tópicos e continuarmos a aprender sobre os ensinamentos de Paulo. Convido você a compartilhar essa mensagem, deixar aqui o seu comentário, a escritura preferida, aquilo que você mais gostou. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.